Eu preciso fazer uma apresentação porque alguns aqui nunca tiveram nos nossos eventos e ainda não conheciam o evento que a gente faz aqui, que é esse café, cada 2 meses, com o apoio do Gustavo Marçal, que é o dono do bar, que cede isso aqui pra gente gratuitamente. E eu convido a todos que ainda não conhecem o bar que venham aqui hoje à noite já tem? Opa! Aí tá bom. Trincando a cerveja. Aí, cerveja trincando, torremos, o torremo é daqui, né? Então, prestigiem quem prestigia a gente. É assim que a gente trabalha, né? Muito bem. Muitos aqui ainda não conhecem direito. Ô, Diogo, tá bom, irmão? Muitos não conhecem direito como que funciona o novo. Existe uma nuvem no ar que ninguém, principalmente aqueles que estão mais enfurnados assim em outros partidos, que às vezes criticam o novo pelo trabalho que o novo faz. Então eu preciso falar para vocês brevemente sobre o que é o Partido Novo, aonde que nós estamos hoje na política e o que a gente quer. E aí, claro, vocês estão todos livres para optarem onde vocês querem pôr o voto de vocês. Mas é importante que vocês conheçam, porque quanto mais informação a pessoa tem, melhor é o voto. Eu sempre falo que quando a pessoa vai alugar uma casa, ela coloca um monte de filtros. Então, aonde que é o bairro, se o vizinho é bom, quantos quartos tem a casa, se o condomínio é alto, se o aluguel, se tem banheiro, se tem garagem, põe um monte de filtro. E na hora de votar, fala, esse aqui tá bom. Não é assim que a grande parte dos brasileiros fazem? Então é muito importante que a gente comece a colocar filtro para onde vai o nosso voto, que a gente pesquise para onde vai o voto, porque depois a gente não vai reclamar. É um negócio muito simples. Exemplo, quem aqui está puto com o presidente da Câmara e do Senado? Todo mundo. E nós tínhamos ou não tínhamos 2 opções para votar? Aliás, no Senado tinha 2, o astronauta e o girão. E na Câmara dos Deputados nós tínhamos Marcel Van Hatten. Se o Marcel tivesse sido eleito presidente da Câmara dos Deputados, estaria essa lá. Então é disso que a gente está falando. É disso que a gente está falando. E é isso que precisa ser falado. Então, o que eu quero com isso chamar a atenção dos senhores? O Novo é um partido de direita, ponto. Alguém tem dúvida disso? Não, alguém deve ter dúvida, porque viu lá o Amoedo do lado da bandeira do não sei o que, tá funcionando? Agora eu peguei gosto de falar assim. Agora vai. Então agora eu vou poupar minha goela. Então, o que acontece? O Amoedo, a gente precisa falar disso porque é história, então a história faz parte, a gente tem que contar a história. O Amoedo foi um dos caras que ajudou a fundar o Partido Novo. Um dos caras, eram 181. Só que ele era o cara que tinha mais cascalho, banqueiro, só que ele pôs dinheiro, porque não se faz as coisas sem dinheiro, certo? Certo, beleza. E a proposta era muito boa. Nós vamos fazer um partido que não vai usar verba pública. Olha que beleza. Isso é bom, né? Bom, todo mundo gosta disso. Nós vamos fazer um partido sem privilégios. Que bom, beleza. O político no Partido Novo é um político que não ganha dinheiro. Coisa boa. E aí, beleza, foi criado o Novo, com uma série de princípios e valores que continuam até hoje. E é importante a gente falar que quem está na linha de frente do Novo está defendendo todos os dias as pautas da direita, ou me fale um aqui que não esteja. Do Novo. Aponta um político do Novo que é bunda mole. Não tem. Né? Então, que isso fique claro. Por quê? Vamos voltar um pouco o tempo. Governo Bolsonaro. Qual foi o partido que mais votou as pautas do partido do presidente Bolsonaro? O Novo. Lula. Qual foi o partido que mais votou contra o Lula? O Novo. Então por que tem dúvida disso? Eu não entendo essa dúvida. Então, para que fique claro, gente, nós somos um partido de direita, que defende as pautas da direita, que defende as ideias da direita. E é preciso que a gente fale uma coisa muito importante, que não soa muito bem. O Novo não defende pessoas, o Novo defende ideias. E a ideia de liberdade é maior do que a própria liberdade. Porque o mundo ideal, ele é perfeito, só que ele não existe. E o que a gente quer é chegar ao mais próximo do ideal. Então nós não podemos aceitar que nós tenhamos presos políticos no Brasil. Inclusive o próprio presidente Bolsonaro, que é um preso político. Todas as pessoas, e aí o Caivano que vai falar melhor sobre o assunto, estão presas.
Aí você pega anteontem, né? O policial que tá lá tentando prender o cara lá que tá com o revólver na mão. Se esse policial dá um tiro no rapaz, ele é condenado imediatamente. Agora o bandido dá um tiro no policial, no pescoço, alveja o cara ali, e ainda é capaz de vir alguém com a bandeirinha falar que o policial estava errado. Então, os valores estão invertidos e nós precisamos mudar isso. E quem vai falar melhor disso é o doutor Eliezer, que domina bastante a pauta da segurança e da polícia militar e as demais. Bom, tendo falado isso, eu quero voltar então um pouco ao Partido Novo. Quero chamar o Marco Aurélio aqui. Marco Aurélio, por gentileza. Seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo, meu parceiro. Vem cá. Ó, vocês estão vendo duas pessoas aqui que passaram no processo seletivo para tentar disputar o cargo de deputado. Em outros partidos existe isso? Não existe. Então eu estou falando isso pelo seguinte: a importante, e hoje em Ribeirão Preto, além dele e de mim, nós temos mais duas pessoas aprovadas para disputar o cargo de deputado, que é o Igor e a Carol, que não estão aqui. E eles, então, como é que faz? Faz um filtro. Então você aprova a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa. Ele, para disputar para prefeito aqui em Ribeirão Preto, passou por 7 etapas. Então, não é uma coisa simples, gente. É criterioso. O Novo é criterioso. Tanto é que o sucesso que o Marco Aurélio teve na campanha para prefeito está estampado com um tapa na cara de quem não acredita no Partido Novo. Então, eu vou passar agora para o Marco Aurélio, que ele vai falar como que foi a experiência dele para disputar essa eleição e o que ele pretende daqui para frente. Obrigado, Aldinho. Parabéns. Obrigado. Pessoal, primeiro, Aldinho, muito obrigado aqui pelo espaço, pelo convite mais uma vez. Vai ser nosso. É isso aí. Quero agradecer a cada um de vocês aí que acreditou na eleição passada, em 2024. De fato, nós escrevemos o nome da história aqui em Ribeirão Preto, e graças a vocês que acreditaram no processo. E que não foi fácil. Todo mundo sabe, nunca fui político. Coloquei meu nome à disposição do Partido Novo. Fui filiado ao Partido Novo. Aliás, sou o mais novo filiado ao Partido Novo, né? De 30 de setembro de 2023 eu me filiei. E graças a essa forma com que o Partido Novo atua para dar oportunidade para quem realmente defende as bandeiras da direita e defende, de fato, uma política diferente para o Brasil, consiga disputar uma eleição, porque esse é o câncer da política do Brasil, impede que boas pessoas disputem a eleição. O Partido Novo é o único que abre espaço para pessoas ocuparem eventualmente espaço através das eleições. Passa por processo seletivo, passei por 7 processos seletivos naquela ocasião. Um total desconhecido, né? Ninguém acreditava. Fui abordado agora há pouco tempo, a pessoa me falou, Marco, ninguém acreditava, né? Eu acreditava que era possível, e o Partido Novo acreditou, e me deu a chance. Fui convidado por outros partidos, naquela ocasião inclusive, e tinha certeza que o pessoal ia me deixar na banheira, e provavelmente, como aconteceu inclusive com alguns nomes aqui em Ribeirão Preto, na hora H, puxa o nome e coloca o nome que eles querem. E foi o que aconteceu. O Partido Novo aqui foi um partido contra 12. Um total desconhecido, sem dinheiro, sem espaço de TV e rádio, pouquíssimos recursos financeiros contra 12 outros partidos, um deputado federal, filho de deputado estadual, todos os caciques da política, Baleia Rossi, Michel Temer, Kassab, Ratinho, inclusive com a estampa em dezenas de milhares de banners do nosso governador do estado, de direito. E que a gente sabe que o nome que disputou a eleição não era da direita. Inclusive, em Ribeirão Preto, partidos que vestem a camisa verde e amarela e fica gritando seus representantes muitas vezes lá, Deus, Pátria e Família, mas puxaram o tapete e apoiaram o nome esquerdo. O único partido que realmente hoje é de direita no Brasil é o Partido Novo. E por isso eu escolhi o Partido Novo. E nós estamos fazendo um trabalho de construção e solidificação da direita. Hoje, o que a gente mais precisa é a união de todos para construir base da direita. Nós estamos fazendo um trabalho aqui, depois da eleição. Fui colocado também, assim como o Rodine, como uma liderança regional,
Nós estamos fazendo um trabalho em 66 cidades aqui no interior do estado de São Paulo, formando núcleos de direita. E ó, paz, ontem, inclusive, o Rodinho também esteve em Jaboticabal, nós estamos drenando aqueles nomes de direita que entraram eventualmente em outros partidos que tinham estampado a camisa verde e amarela, mas entenderam que, de fato, não eram de direita. Então, estavam sendo enganados. Aqueles que aqui, muitas vezes, até participam de manifestações, sobem no carro de som, recebem a palavra, está lá de camisa verde e amarela, gritando Deus, Pátria e Família, e quer dividir a direita, pessoal, estão sendo enganados novamente. Nós precisamos da união da direita. Não é show urubu para lá, que é isso? Nós precisamos trazer toda a direita. E a gente sabe que lá em cima, tem conversado muito com o meu Zema, o Rodrigo também sabe disso, a direita tem uma força unida. E a gente sabe que lá na frente todos estaremos juntos para quê? Para tirar essa carniça que está lá, pessoal, que está destruindo o Brasil. Esse consórcio da esquerda que está destruindo o Brasil, só existe uma maneira da gente desconstruir isso, e através do processo democrático da eleição. Rodine é o nosso pré-candidato a deputado estadual, já passou pelo processo seletivo, o partido me convidou logo após, também para fazer uma caminhada a deputado federal por Ribeirão Preto, também coloquei meu nome à disposição, e vamos juntos construir aí um Brasil muito melhor para todos. Muito obrigado! Com adiantado do tempo, nós vamos então, quero chamar então o Dr. Caivano para que faça uma explanação da gravidade que é a ditadura da toga preta. Não sei se a gente pode falar todos os termos que ele está gravando aí, mas são os grandes que acabam com o Brasil. Então, por favor, doutor, vocês que são mais polidos do que eu, vocês que são mais refinados, sejam bem-vindos a passar um verniz aqui na palavra. Gente, sejam muito bem-vindos agora. Uma salva de palmas para o doutor Caivano, o nobre advogado que ousou defender os presos políticos desse país. Muito obrigado. Eu que agradeço, Rodrigo. Obrigado pela oportunidade, de verdade. Isso aqui é de uma importância extrema, concordo com eles, posso não concordar, divergir de tudo que eles falaram sobre política aqui, mas a gente vai estar junto de qualquer maneira para reconstruir um país. É disso que eles estão falando e é disso que eu estou tratando. Eu escrevi esses 2 livros. 8 de janeiro, a história não contada. Esse aqui foi o primeiro, por conta da minha experiência no campo de concentração. E eu não precisei viajar para fora do país. Eu conheci um campo de concentração no Brasil. Em virtude do primeiro, surgiu a oportunidade de participar da CPMI. Então eu fui o único não parlamentar, não assessor parlamentar, a participar de todas as sessões da CPMI. E aí surgiu esse segundo livro. 8 de janeiro, CPMI, a verdade confiscada. Porque ela foi confiscada. Foi confiscada dentro da CPMI por um motivo extremamente grave. Mas para falar isso para vocês, eu preciso fazer uma contextualização histórica. Quem aqui já ouviu falar do incêndio do Reichstag? Já? Você viu pouquíssimas pessoas. Edmund Burke é tido como o pai do conservadorismo no mundo. Dizia uma frase que é mais ou menos assim: o povo que não conhece a própria história está fadado a repeti-la. E nós repetimos. E a gente está repetindo de novo o antissemitismo. Não sei se vocês estão percebendo. Sim. Tá. O incêndio do Reichstag ocorre em 27 de fevereiro de 1933. A Alemanha nazista tinha acabado de eleger Adolf Hitler como uma espécie de primeiro-ministro. O presidente ainda era Hindenburg, um herói de guerra, um herói da Primeira Guerra Mundial. E ele sabia que para fazer mudanças estruturantes e estruturais na Alemanha, ele precisaria mudar a Constituição. O que precisa para mudar uma Constituição? No Brasil de hoje, o STF. Mas o que precisa numa democracia? O Congresso. A maioria no Congresso. E ele não tinha. Segunda pergunta. O que torna alguém que está no governo mais popular, obviamente para a população, né, com perdão do pleonasmo, num momento de crise?
Boa. No caso, o inimigo externo ou interno. Vocês estão percebendo que a mesma métrica que estão usando hoje é a mesma, tá? Não muda nada. Mas vamos lá. Ele precisava criar um inimigo. E ele criou um inimigo através do incêndio do Reichstag. O Reichstag seria o nosso Congresso Nacional. Era um prédio enorme e foi colocado fogo nesse prédio por um indivíduo de 24 anos, Marine van der Lubbe, um holandês comunista, praticamente cego dos 2 olhos por um acidente que ele tinha sofrido na Holanda, no seu trabalho, e ele estava munido de uma caixa de fósforo e 4 pacotes de carvão. Dá para colocar fogo no prédio com isso? Pois é, não tinha polícia. Olha que interessante. Não tinha polícia nessa noite. Coincidência, né? Não existe coincidência. Em história, quando se repetem fatos, eles não são coincidência, eles são cópia. E eu vou provar para todos vocês. Ele precisava de pelo menos 100 cadeiras no parlamento alemão. E o Partido Comunista tinha 100 cadeiras. Naquela noite do incêndio do Reichstag, os primeiros a chegarem foram os membros da SS. Dominaram o prédio, cercaram o prédio, ninguém mais entra, prenderam o Marine, mais 100 pessoas naquela mesma noite. No decorrer das horas, no dia seguinte, chegou a 20 mil presos. 20 mil pessoas foram presas. Na sede do Partido Comunista, coincidência, foi encontrada uma minuta de golpe. Não é brincadeira, é verdade. Eu sei. O 8 de janeiro é isso que ele está É isso que eu estou falando. É uma cópia. E não foi só. Quantas cadeiras o PL fez na última eleição, vocês sabem? 99. 199? Aí é uma coincidência. Mas era um partido que ele queria caçar. E ele faria a mesma coisa que Hitler fez. Faltaram apenas alguns dados. Vocês já ouviram aquela piada do Feola, um ex-técnico da seleção brasileira, quando Garrincha jogava? Na questão dos russos? Precisa combinar com os russos. O Lula não tinha ainda combinado com os russos, então deu errado. Mas faltou muito pouco. Muito pouco. Então, olha, nós temos uma minuta de golpe, nós temos presos políticos na mesma noite e nós temos um decreto. Ele, naquela mesma noite, a exemplo do que aconteceu aqui, Hitler consegue convencer Hindenburg para escrever um decreto chamado Decreto Plenipotenciário, ou seja, você tem plenos poderes. Ele passou praticamente a ser o presidente. Aqui foi feita a mesma coisa com a intervenção de Brasília. O dado que não fechou, pessoal, eu o conheci pessoalmente, tem a entrevista dele no segundo livro, Coronel Naime, da Polícia Militar do Distrito Federal. Um cara do sistema, tá? Criado pelo sistema, estudou pelo sistema, foi pago pelo sistema, funcionário público com uma carreira de 35 anos, mas isso não é demérito, né? Ele é um policial militar exemplar, era comandante do pelotão, só que estava de folga, estava de férias. Mas como ele não tinha viajado ainda, ele percebe o movimento, acompanha pela televisão e sugeriu, olha, eu estou aqui, vocês querem a minha ajuda? Esse foi o pelo no ovo para que Dilma, desinelegibilizado, não conseguisse o intento que Hitler conseguiu. Esse é o dado. E por quê? Porque naquela noite houve uma reunião com o general Dutra, o general que o antecedeu, que acho que era o Arruda, 2 comandantes da Polícia Militar do Distrito Federal, mais o Naime e o Capelli. No meu livro também eu não tenho medo de falar absolutamente nada. Desculpa. O interventor. Capelli é o interventor. E aí o Capelli exige, já como interventor, não tinha nem saído o decreto, não tinha saído ainda o decreto naquela noite, ele exige que o Naime invada, quem estava lá sabe, não sei se tem mais gente que estava lá no acampamento na frente do quartel em Brasília. Ele exige que o Naime vá lá e prenda todas aquelas pessoas na noite. Ele falou, eu não vou porque vai sair morte. O lugar é ruim, é escuro, nós vamos ter morte do lado deles e morte do nosso lado. Eu não vou colocar minha tropa em risco.
Isso é de um comandante consciente. O Capelli vira para ele e diz: se nos Estados Unidos tivermos 2, por que você não pode me dar 5? Ele estava falando de morte. Por que você não pode me dar 5 mortes? Começa ali uma discussão e o coronel Naim sai e diz: nós não vamos invadir. Ficou combinado para o dia seguinte. No dia seguinte, quando eles vão lá para prender os manifestantes, ainda ninguém tinha noção do que iria acontecer. Nós só temos hoje uma vazatória, porque foi vazado o que o Ayrton Vieira disse. Vocês acompanharam isso? Ayrton Vieira, eu tive audiência com ele, é um juiz auxiliar do Alexandre de Moraes. Ele fez audiências de instrução e julgamento dos presos do 8 de janeiro. Eu tenho 20 clientes, eu não quis pegar mais, essa que é a verdade, para poder fazer um trabalho razoavelmente bem feito, embora nenhum trabalho resolvesse o que aconteceu. Mas ele escreveu mais ou menos assim na comunicação da mensagem dele no WhatsApp, no grupo que iria fazer audiência de custódia. Para quem não sabe, não é do ramo do direito, a audiência de custódia está prevista na porcaria de uma resolução do CNJ, redigida pela porcaria do Lewandowski. Não serve nem para servir, né? Não serve, não serviria para servir mesa aqui. Ele é o que a gente chama de ministro churrascaria. Vocês sabem por quê? Ele foi escolhido pelo Lula dentro de uma churrascaria lá em São Bernardo do Campo. Ele escreve essa porcaria da audiência de custódia pensando no juiz de garantias, né, que não vingou ainda no Brasil, que é você ter 2 juízes diferentes. A audiência de custódia, na verdade, serviria para isso. E aí ela entrou no Código de Processo Penal, está lá no 310, e ela tem que ser feita em 24 horas. É assim que solta bandido, vocês sabem disso, né? O próximo palestrante é de segurança pública, provavelmente vai falar disso. Em 24 horas você solta qualquer bandido, independentemente da periculosidade, independentemente do crime que ele comete. Essas pessoas não tiveram essa possibilidade. Porque tivessem tido essa possibilidade, não poderiam ter ficado presas. A lei não permitia que eles ficassem presos. Mas aí o Ayrton Vieira, na sua mensagem, diz: olha, estou encerrando o grupo, vamos começar as audiências de custódia e vamos dar a estas pessoas o que elas merecem: prisão. Então, veja só, não preciso nem explicar isso para vocês. Não dá para nós estarmos diante de um juiz que já te condenou mesmo sem te conhecer, só porque você defende uma ideologia política. Eu não vou me estender muito, eu tenho um trabalho de pelo menos 7 anos nisso, porque tudo isso começou na pandemia. Quem se vacinou aqui, gente? Mas não omitam, podem levantar a mão, quem se vacinou? Então, vocês participaram disso. Vocês aceitaram o que nós vivemos hoje, tá? E não é uma crítica, é, infelizmente, a constatação dos fatos. Qual a diferença de eu não poder discutir urna e não poder discutir vacina? Qual é a diferença? Nenhuma, né? Então, o que fizeram? Um teste de controle populacional. E as pessoas caíram. As pessoas compraram a ideia. Aliás, quem tiver Prime Video e tiver curiosidade de ver como funciona isso aplicado na prática, a gente costuma dizer que o cinema americano, e agora você tem streaming também, existe uma coisa na comunicação chamada como que é? Comunicação preditiva. A comunicação preditiva é eu começar a jogar informações preliminares para vocês, mirando no futuro. Exemplo: pandemia. Existe uma série chamada Utopia, anotem e assistam. Ela foi proibida. Ela só teve a primeira temporada, são 8 episódios, e foi proibida. Por quê? Porque tudo que você vê lá aconteceu na nossa pandemia. A pandemia tinha 2 fundamentos: tirar direitos e garantias fundamentais de todos nós. A gente está vendo isso na prática aplicada ao 8 de janeiro. Eles tiraram, repito, a população aceitou. Eu fui para a rua lutar contra o passaporte sanitário. Eu percorri várias cidades do Brasil participando de audiências públicas para provar juridicamente que aquilo não poderia existir. A DPF, não, ADI 6586, 6587, do momento da pandemia, ela dizia assim, pelo mesmo garçom de churrascaria, foi ele que assinou, ele que lavrou o acórdão. A vacinação pode ser compulsória, porém não forçosa. A dignidade
da pessoa humana deve ser respeitada. E aí eu vou fazer o grande jumping aqui para vocês, para a gente chegar, inclusive, ele tinha usado esse termo, a dignidade da pessoa humana. E ele falou, Deus, pátria e família. Eu vou provar para vocês que se todo mundo conhecesse de verdade o que é a dignidade da pessoa humana e conhecesse os direitos humanos, ia repetir isso como um mantra. Mas vamos chegar lá devagar. Lewandowski falou sobre a dignidade da pessoa humana, só que ela não foi respeitada. Porque as pessoas foram impelidas a se vacinar. Né? Ah, você não vai trabalhar, você não vai viajar, você não vai pôr o seu filho matriculado na escola. Nós combatemos tudo isso, tá? Através de mandados de segurança, eu defendi mais de 40 pessoas. Não conseguimos que elas ainda recebam o salário que elas perderam de volta, mas nenhuma foi exonerada. E eu falo de médicos e professores do sistema de serviço público. Então, você tem que enfrentar, você não pode se entregar. É tomar posição. Adote a posição e não se mova. É disso que estamos tratando. Vamos lá. Dignidade da pessoa humana, segundo os juristas de esquerda, aí eu posso citar pelo menos 3 que foram os que eu li, e estou me baseando neles para construir essa minha tese. Dalmo Dallari, vocês já devem ter ouvido falar. Ingo Wolfgang Saber e o Daniel Salerno. São muito bons, tá? Pena aqui com um sinal invertido. Mas são bons juristas. E eles construíram, baseado num filósofo chamado Immanuel Kant, que a dignidade da pessoa humana tem 4 requisitos. Valor intrínseco, mínimo necessário, reconhecimento e autonomia. Valor intrínseco é a vida, é a própria vida. Nenhuma pessoa humana deixa de ter uma vida. O princípio fundamental na nossa Constituição, e em várias constituições pelo mundo, evidentemente, desde a Revolução Francesa, é a proteção da vida. Então, o valor intrínseco que eles colocaram no princípio da dignidade humana é a própria vida. Eu entendo que a gente pode dizer que a vida é uma dádiva divina. Então, quando a gente entende que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, sendo cristão ou não, não importa, a gente imagina que seja a imagem e semelhança de Deus, eu vou trocar a palavra vida por Deus. Segundo requisito, eu vou mudar de ordem, eu vou colocar reconhecimento, que a esquerda capturou, porque nós permitimos, evidentemente. Vocês sabem que não tem um jurista de direita que tenha escrito sobre direitos humanos? Não existe. Então eles capturaram essa pauta, e ela veio sendo arrastada desde a Revolução Francesa, e aí muito mais depois da Segunda Guerra Mundial, pela esquerda. Captura e diz que aquilo é que é verdade. Segundo requisito, reconhecimento. É você reconhecer-se como um cidadão de direito. E para você ser um cidadão de direito, você tem que estar num Estado de direito. Um Estado de direito só existe se houver uma nação. E uma nação, então, só existe em uma pátria. Deus, pátria. Terceiro requisito, mínimo necessário. Mínimo necessário é tudo aquilo que você precisa como uma necessidade básica para que a vida tenha viabilidade. Uma criança, quando nasce, tem viabilidade de vida sozinha? Não, né? Não tem. Não é que nem um cavalo que cai de uma altura de 1 metro, literalmente, e dali 2 horas está andando. Né? O bebê leva, às vezes, 1 ano para andar, para se comunicar. Então, a viabilidade só ocorre pela família. É preciso de uma família por trás dessa vida, senão ela não se viabilizará. Então, nós já temos 3 requisitos. Deus, pátria e família. O último é muito fácil. Autonomia. Autonomia de vontade. É você ter direito a fazer aquilo que você tem entender da sua vida e ninguém tem nada a ver com isso. Eu tenho um pastor alemão, eu gosto de falar, o Márcio me acompanha, eu gosto de falar sobre isso. Eu uso enforcador. É um cachorro que pesa 32 quilos e tem 10 meses. Na verdade é uma cadela. E ela vai para cima de outros cachorros. Se eu não usar um enforcador, eu não tenho como controlar esse cachorro. As pessoas me criticam na rua pelo uso do enforcador. Eu tenho evitado entrar em embates. Mas dá vontade de responder, a senhora já não tem uma vida para cuidar? Porque a maioria foi mulher, tá? Inclusive uma policial militar quis me dar a voz de prisão.
policial militar de São Paulo, capital, né? Eu moro na capital. Minha cadela ia avançar na cadela dela, eu segurei no enforcador, entrei na frente da cachorra, ela continuou indo para cima de mim, inclusive, eu dei 2 tapas no focinho dela. É óbvio que não é um tapa para quebrar o focinho de um cachorro, é para assustar, aquilo é oco, que nem o nosso nariz. Aí ela falou, eu vou prender você. Aí eu falei, você é adestradora? Não, eu sou policial militar. É mesmo? E você vai me prender por quê? Por maus tratos. Artigo 32 da Lei 9.605 de 1998. É esse artigo que você quer aplicar em mim? Aí ela travou. Eu falei, então, você é policial militar, eu sou advogado. Você não conhece nada. Eu usei um termo pejorativo bem pior, tá, pessoal? Você não sabe nada de lei. Nada. Chama a corporação agora, porque quem vai te prender sou eu. Você acabou de me imputar um crime determinado no 138 do Código Penal, que é calúnia. Você me imputou um falso crime, sabendo que não, ou ao menos, por ser policial militar, você deveria saber que não é crime. Mas enfim, eu disse tudo isso só para tratar de autonomia. A gente já tem a nossa vida para cuidar e já é muito mais do que o suficiente. A gente não precisa cuidar da vida de outros. Agora, quando a gente relega a nossa vida ao Estado, a gente está abrindo mão da autonomia. A autonomia é liberdade. E para mim, liberdade em alguns termos, principalmente a liberdade de expressão, é absoluta. O conceito de absoluto é aquilo que você não tem conhecimento, né? Você não tem controle. Eu tenho como saber o que você poderia dizer para mim? Eu não sou telepata. Então é um direito absoluto. Sua liberdade de expressão é absoluta. A consequência é que não é absoluta. E aí, se você me ofender, eu tenho direito. Se eu me sentir ofendido também. Mas hoje tudo é ofensa. Então, quando você cria confusão, quando você cria estigmas entre as pessoas, quando você diz, ele não se vacinou, ele vai pôr em risco todo mundo, você vai minando a liberdade das pessoas. Mas tudo isso para dizer, então são 4 requisitos que vocês conhecem. O senhor ali de camisa do Brasil deve ter falado muito isso. Deus, pátria, família e liberdade. Ninguém defendeu mais a dignidade da pessoa humana neste país do que Jair Messias Bolsonaro, mesmo que ele não saiba. Eu mandei para ele o vídeo e eu sei que ele recebeu, porque eu tenho um contato bem próximo dele. Recebeu, gostou, mas não pode se pronunciar. Porque o que está acontecendo mesmo com ele? Está preso. Está preso num inquérito em que ele não é o investigado, não foi indiciado, portanto não está processado, portanto não foi julgado, mas já está cumprindo pena. Princípio da intranscendência da pena. A pena não poderia nem ser aplicada ao Eduardo Bolsonaro, que é a pessoa que está no inquérito. Mas ultrapassou o Eduardo Bolsonaro para chegar nisso. Vou voltar agora para o 8 de janeiro e finalizar. Esse não é o único caso, pessoal. O caso do Eduardo Bolsonaro e do pai é só mais um. É só a cereja do bolo. Pessoas que ficaram presas, que perderam 22 quilos. Conheço uma pessoa que perdeu 33 quilos dentro da papuda em 60 dias. O meu cliente não. Meu cliente perdeu 22 quilos em 21 dias. Porque ele não comeu. Não tinha como comer a comida. Pessoas que estão nessa situação, os seus familiares tiveram contas bloqueadas. O caso mais emblemático que a gente tem é daquela senhora que é uma mãe de 7 filhos, o marido dela está foragido, né, está exilado na Argentina. Eu fui para lá, para a Argentina, 4 vezes visitar os nossos exilados, levar cobertor, mala, remédio, nós fizemos atendimento médico. Nós fizemos tudo o que era possível que tivesse ao nosso alcance, nós chegamos a fazer. Dinheiro, até a hora que me quebrou e eu não tive mais como ajudar financeiramente. Mas tem essa senhora que é mãe de 7 filhos, o marido dela está exilado na Argentina, ela é funcionária pública. Vocês entenderam, né, que eu falei 7 filhos 2 vezes? Essa foi a terceira. Ela não tem dinheiro para comprar comida para os filhos, porque a conta dela está bloqueada. Mas, não sei se vocês perceberam, disse que o marido dela é que está exilado. Ele estava no 8 de janeiro, ela não. Ele é processado, ela não.
mas a conta dela foi bloqueada. E aí bloqueou patrimônio, casa. Não tem como dizer, a palavra absurdo não serve para definir o que aconteceu no nosso país. E para finalizar, Alexandre de Moraes é o maior violador de direitos humanos da história moderna brasileira. Nem Getúlio Vargas teve tanta coragem. Tem um filósofo que eu gosto muito, estou terminando um livro dele, que ele escreve, tendo vindo para o Brasil no período de Getúlio Vargas, por isso que eu citei Vargas. Era uma ditadura, 15 anos sem eleição, São Paulo se levanta para que a gente tivesse uma Constituição, e hoje ninguém se levanta para que a nossa Constituição seja respeitada, porque nós temos uma Constituição. Ele escreveu uma teoria chamada democracia militante, que é quando usam o termo democracia para destruir a própria democracia. O Joseph Goebbels tem uma frase que é mais ou menos assim: a democracia é hilária, porque é o único regime de governo que permite que os seus algozes estejam livres. Ô Caivano, só desculpa interromper. A gente vê a China, República Democrática da China. Claro, a palavra democracia foi vulgarizada. Exatamente. Por isso, Venezuela, todos os comunistas. veja, obrigado pela contribuição, mas veja que durante todo o processo aqui que eu estou falando, eu tenho dito, quando você vulgariza termos, quando você causa confusão, ninguém sabe do que se trata. Ninguém sabe o que é maus tratos. Você consegue definir para mim maus tratos de um animal? Portanto, nós permitimos isso. Eu vou finalizar desse jeito. Nós permitimos a democracia militante que a gente vive no Brasil. Quando a gente se omite, quando a gente não fala. Você quer falar? Posso fazer uma pergunta? Claro. Doutor, quantos clientes o senhor ajudou a defender 20. e quantos exilados o senhor foi ajudar também? Lá nós encontramos acho que mais de uma centena de pessoas. Quem tem pago os seus honorários? Ninguém. Eu vivo de doação. Eu tenho um canal no YouTube, meu canal no Instagram, e eu vivo de doação. Não tenho nenhum político que me patrocine, nada disso. Hoje eu tenho acesso político, porque eu passei 2 anos dentro do Congresso Nacional batalhando pela anistia. Eu escrevi um projeto, um anteprojeto de lei, entreguei para o Ramagem em outubro de 2023, assim que acabou a CPMI. Porque a CPMI tinha o intuito de terminar com um projeto de lei para salvar as pessoas. Vocês viram o relatório, né? Todo mundo acompanhou o relatório. Já estava pronto, né? Eu percebi que não ia acontecer nada e entendo que a anistia é um remédio constitucional. Está lá no 48.8 da Constituição Federal. E aí, eu escrevi o projeto de anistia, ele ganhou um número de projetos, 5793, ele avançou. Durante 1 ano eu batalhei para ele avançar com a Carol Detone, o Rodrigo Valadares, que foi o relator, fui eu que coloquei ele lá, mesmo sem saber fazer essa estrutura toda política, consegui colocá-lo lá, fez a leitura do relatório, e aí no dia 8 de outubro de 24 eu fui proibido de entrar no Congresso Nacional. E fiquei proibido até 2 ou 3 semanas atrás, que eu estive em Brasília, agora quarta eu vou estar lá de novo, porque tem uma subcomissão para investigar o caso deles. Finalizo de verdade. A anistia não só é um remédio constitucional, como é a única forma capaz de devolver a dignidade da pessoa humana, não só para os presos políticos, mas para o próprio Brasil. Anistia significa esquecimento. Anistia é para fatos. Pessoas, só indulto e graça. Indulto e graça são perdão. Anistia não. Repito, anistia é esquecimento. E só para vocês saberem, mais uma contextualização histórica. Nós já tivemos mais de 90 anistias no Brasil. 42 ou 43 delas, eu falei mais de 90, 43 delas administrativas. O que isso significa? Ou perdão, esquecimento do fato jurídico tributário, ou em caso de greve de polícia militar e de bombeiro. Só disso nós tivemos mais de meia dúzia, para vocês terem uma ideia. Tem o último caso Bahia, bombeiro do Rio Grande do Norte, bombeiro do Rio de Janeiro. Nós temos uma série delas. Crivella, por exemplo, foi um que escreveu um PL da anistia também. Agora, em períodos como esse, nós tivemos 48. 48 anistias. Todas elas amplas, gerais e irrestritas. Nós não temos na história brasileira uma anistia condicionada. Nunca existiu.
Washington Luiz, se eu não estiver enganado, tentou uma anistia dessa e perdeu o cargo logo na sequência através de um golpe. Então não agiu corretamente, ainda teve um golpe. A última, 6683 de 79, que anistiou ladrão de banco, sequestrador de embaixador, terrorista como Dilma Rousseff, que matou o Mário Cosel Filho, era soldado, estava na porta do Exército em São Paulo, dá nome à avenida que divide ali o 2º Comando do Exército com a Alesp, Sargento Mário Cosel Filho. Essas pessoas tiveram um lapso temporal de 18 anos para anistiá-las. Vai de setembro de 1961 a agosto de 1979. Essa lei foi assinada pelo João Batista Figueiredo. Nós defendemos uma anistia ampla, geral e restrita. Porque em momentos de excessivo ou excessiva polarização política, instabilidade institucional e uma absurda insegurança jurídica, não há outro remédio para salvar o Brasil. A gente tem que esquecer o que passou e começar de novo. Isso vale para os dois lados, infelizmente. Obrigado pela oportunidade. Quem faz aniversário hoje ou ontem ou dia 2 de agosto? Dia 2 de agosto. Quem está mais perto? 6 é seu. 6? Pode ser primeiro? Primeiro. Dia 7. Dia 3 de agosto, ali no Dia 7. Dia 3 não, mas 3 dia 7. Dia 7 está mais perto. Viva! João levou. Parabéns. Agora, doutor, antes do senhor ir, quem quiser colaborar com o seu trabalho, além de adquirir seus livros, tem algum Pix que o senhor pode passar que as pessoas possam ajudar? No meu canal tem lá, fica direto na tela, é caivano@caivano.com.br. Então é o meu Pix. Eu agradeço imensamente a oportunidade mais uma vez. Gente, é muito importante que a gente colabore com quem ajuda a gente, né? Da mesma forma que eu disse que são sempre bem-vindos a frequentar o Bar do Marçal, que é parceiro, é muito importante a gente colaborar com quem está defendendo os brasileiros, quem está na linha de frente, porque sem dinheiro não se faz as coisas, infelizmente é uma realidade, né? Não fosse os PIX lá que foram mandados para o ex-presidente Bolsonaro, muito provavelmente eles estariam em muita dificuldade, de tanto que gastou com advogado, com tudo. Então, gente, é muito importante que quem está na linha de frente receba o apoio de quem está cuidando de tudo. Bom, Por favor, no teu grupo lá eu vou postar. sim, aí eu já compartilho. Sim. Tudo que vier. Nós estamos gravando esse material, viu, doutor? Depois nós vamos encaminhar para o senhor fazer o melhor uso disso tudo. Bom, para dar sequência, então, ao nosso café aqui, eu quero convidar o doutor Eliezer, ele que tem feito um trabalho muito parecido com o senhor, conseguiu uma vitória recentemente sobre os condenados do Carandiru, ele que é advogado da Polícia Militar aqui do Estado de São Paulo, faz um grande trabalho nesse sentido. Ele conseguiu reverter, por incrível que pareça, uma posição do Supremo Tribunal Federal. Então, por gentileza, doutor, vem aqui. Vamos tomar café. Daqui a pouco tem almoço também. Seja muito bem-vindo. Dr. Eliezer é filiado do Partido Novo, é um grande companheiro da luta. Bom dia a todos e a todas. Queria dizer da minha felicidade de estar aqui com todos vocês. Rodrigo, primeiro eu preciso agradecer o seu trabalho, agradecer a sua vereança no município de Ribeirão Preto. Nós que somos cidadãos da cidade, sabemos o bem que você faz alejando a política da nossa cidade. Parabéns pelo trabalho, parabéns por esses encontros. Quero estender essa minha homenagem para toda a estrutura do Partido Novo de Ribeirão Preto. Agora, parabéns pela luta na candidatura. Chegamos muito próximos, tivemos ali na iminência de cuidar de Ribeirão Preto, mas isso aqui é um trabalho iniciado, né? Nós vamos avançar, vamos crescer. E eu estou feliz, porque estamos só aqui entre amigos, né? Só entre amigos. Quero aqui agradecer a minha mulher de vida por ter me acompanhado, obrigado. Roberta, Ivan, obrigado. E eu digo que eu fico feliz, porque a gente conta aqui pessoas amigas. O Dr. Paulo Bezerra, meu colega de mestrado e meu colega de docência, professor de inglês, lecionando juntos.
é uma satisfação. Tenho aqui o comandante Luiz Fernandes, uma satisfação. Aqui, advogados da Pereira Martins Advogados, o doutor Everson, todos os nossos colaboradores. Obrigado pela presença. Fiquei muito feliz em poder ouvir o doutor Caivano. E dizer, Rodrigo, explicar também por que eu me filiei ao Partido Novo. Porque no espectro político brasileiro hoje, o Partido Novo é a melhor opção para as pessoas de bem que querem o melhor para o país. Duvidosamente, né? Obrigado. O Partido Novo hoje é a melhor opção para nós que queremos o bem, que produzimos, que cumprimos os nossos deveres cívicos, éticos, não resta dúvida nenhuma. Nós estamos vivendo um momento muito complexo da história política do país, porque nós estamos entre duas extremidades que são, duvidosamente, ruins. Quando nós falamos em esquerda e direita no nosso país atualmente, nós precisamos entender o fundamento de tudo isso, né? E entender que nem tudo é branco, nem tudo é preto no contexto. Quando nós falamos em esquerda no país, nós estamos falando de um movimento que tem por origem o coletivismo. Todas as correntes, comunismo, socialismo, nazismo, fascismo, todas as correntes de pensamento e político, filosóficas, têm por origem o coletivismo. E elas têm a sua marca, né? Todo o coletivismo coloca o Estado acima do cidadão, coloca o Estado como entidade quase divinizada, reduz o espaço de liberdade do indivíduo, limita as possibilidades de iniciativa privada, estabelece doutrinas que têm que ser rigorosamente observadas. Todo o coletivismo tem essa marca. O oposto disso, e aquilo que nós chamamos de direita, na verdade é fruto de uma matriz de um tronco que se chama individualismo. E desse tronco deriva o liberalismo, o minimalismo e uma série de correntes que aí prestigiam o indivíduo em detrimento do Estado, prestigiando a livre iniciativa. E aí nós precisamos entender que dessas duas grandes correntes, há uma que contribuiu mais para a riqueza, para o crescimento da humanidade, da ciência, da cultura, do desenvolvimento, e outra que contribuiu menos para isso, né? E aí é evidente, basta estudar um pouquinho de história, um pouco de ciência política, nós vamos perceber que os movimentos coletivistas eles foram catastróficos para a história da humanidade. Agora, isso nos permite dizer que tudo que existe na linha de pensamento coletivista é ruim? Não. Existem coisas boas ali, existem coisas boas, inclusive asseguraram que eles, em determinados momentos históricos políticos, conseguissem espaço, conseguindo dominar o cenário político, como acontece no nosso país hoje. Quer dizer, não é sem nenhuma razão que nós temos tantas pessoas ligadas ao segmento de esquerda atualmente atuante no nosso país. Não é de graça. Existem coisas ali que nós precisamos observar com cuidado, sem preconceito, analisar, ter consideração, que nós podemos extrair coisas boas que reforcem a nossa posição, que é essa posição mais voltada para o individualismo na linha daquilo que realmente atenda melhor ao cidadão e à sociedade. O doutor me antecipou, o doutor Caivano falou alguns conceitos aqui que são muito interessantes a respeito dessa captura que a esquerda faz de determinados conceitos e noções e consegue colocá-los numa posição bacana. E, para mim, a principal noção, o principal conceito, a principal ferramenta que eles trabalham para viabilizar essa lógica é justamente passar essa fachada de cuidado e atenção com os pobres, com os necessitados, com aqueles que são marginalizados, em relação àqueles que integram as minorias. Eles fazem um bom jogo em relação a isso, do ponto de vista de marketing, de postura e de captação. Então, nós temos essa realidade de esquerda que realmente fica bastante marcada. Sargento Tarcísio foi candidato a prefeito em Olímpia. Seja muito bem-vindo, viu, Sargento Tarcísio? Satisfação. Então, a grande realidade é que, politicamente, nós precisamos fazer com que esse segmento que nós tratamos como individualista, liberal, que é a direita, entre aspas, né, que nós defendemos, saiba jogar também com esses elementos de captação para que nós possamos ter a nossa posição bem firmada, bem posicionada.
E por que o Partido Novo é a melhor opção no espectro partidário existente no país hoje? Porque ele defende exatamente aqueles valores que são necessários para que, com as ferramentas de trabalho, com a lógica, com a filosofia da direita, nós possamos atender aos anseios que são apregoados pela esquerda. Por exemplo, luta contra a corrupção. Quer dizer, todas as vezes que políticas governamentais são implementadas para combater a corrupção, nós melhoramos a vida dos pobres e daqueles que sofrem, dos marginalizados, dos excluídos. Todas as vezes em que a boa gestão da coisa pública, da administração pública, todas as vezes em que nós economizamos verbas e recursos públicos, aqueles que são pobres, marginalizados, que sofrem, que são discriminados, são melhor atendidos. Quer dizer, a esquerda trabalha a imagem de que ela defende esses valores, só que ela se afasta dos mecanismos, ferramentas, soluções e providências que, na verdade, asseguram o benefício daqueles que necessitam. Então, eu não tive dúvida na análise cuidadosa dos partidos políticos que nós temos no país hoje de fazer opção pelo Novo. Porque é isso que o Rodrigo disse, você não ingressa no Novo, você tem que passar por um processo seletivo. E olha que maravilha, né? Se nós tivéssemos no nosso país todos os cargos de gestão pública providos por pessoas capacitadas. Se nós tivéssemos uma coisa pública bem cuidada, nós não teríamos miséria, nós somos um país muito rico, né? Aliás, a riqueza do nosso país é assustadora, né? Há momentos que a gente para e fala como é que isso se mantém em pé. Com todos os descalabros que nós temos na ordem política brasileira, é inacreditável. Nós nos mantemos em pé justamente porque nós somos uma nação rica. Nós somos uma nação rica com injustiças, falhas, equívocos, né, que precisam e podem ser reconhecidos e corrigidos. Mas só podem ser corrigidos, só podem ser ajustados por pessoas com o nosso perfil. Olha que felicidade, né? Estamos aqui unidos, pessoas de bem, pessoas que contribuem para o desenvolvimento do nosso país com trabalho, com esforço, com dedicação, dando emprego, contribuindo em todas as dimensões da vida do nosso país. E nós chegamos na condição que nós chegamos hoje, justamente porque nós, pessoas de bem, sempre tivemos aquela ojeriza natural às coisas mazelas da política, dessa gente que faz a política carreira. A gente tem que tomar cuidado com isso. E aí eu também gosto da fala do Rodrigo, quando ele diz que o Partido Novo não defende pessoas, né? Porque realmente não dá para defender pessoas. Não dá para nós endeusarmos, não dá para nós trabalharmos nessa linha. Nós não vamos chegar a lugar nenhum por esse viés. Nós precisamos defender ideias, nós precisamos defender princípios, nós precisamos atender soluções que realmente façam o nosso país se desenvolver e crescer. Eu tenho uma particular experiência em relação a uma coisa pública. O Dr. Paulo Cruzeiro, você se recorda, né, Paulo, que eu fiz mestrado e lecionava na Faculdade de Direito Administrativo. Então, eu sou administrativista. E o administrativista, ele trabalha essa relação, sobretudo do indivíduo, em relação aos poderes do Estado e à estrutura do Estado. E eu, muitos anos, lecionei em faculdade, pós-graduação, preparatórios para a magistratura, para o Ministério Público, a estrutura do Estado brasileiro. Essa estrutura, senhores e senhoras, ela precisa ser revista. Quer dizer, nós não podemos mais, e nós não vamos legar para os nossos filhos, netos, bisnetos, novas gerações, uma condição boa, uma condição digna, justa, enquanto nós tivermos o Estado brasileiro, como o Estado brasileiro existe hoje. Esse Estado imenso, esse Estado pesado, esse Estado caro, esse Estado gerido não por critérios técnicos, não por critérios de economicidade, essa falta de lógica em relação à relação custo e benefício em tudo que existe no Estado brasileiro. Quando nós viajamos para Brasília, nós entramos em Brasília e você fica assustado com o porte monumental daqueles prédios públicos, de órgãos e entes do judiciário, do legislativo e do judiciário. Não há necessidade de nada daquilo para que existam políticas públicas que atendam bem a população. E o pior é que isso gera subjetivamente nas autoridades que exercem atribuições e funções nessas estruturas uma lógica de bolha, né, isolada da realidade do país. Ontem a imprensa estava noticiando que foi aprovado um orçamento de R$1 bilhão para o Supremo Tribunal Federal. Senhoras e senhores, isso é um descalabro. É um descalabro. 1 bilhão, mais de R$1 bilhão
de orçamento de um tribunal de uma corte composta por 11 ministros que tem, pela Constituição, missão de julgar a constitucionalidade das leis. Que não fazem. E não fazem. Eles perverteram, né? Eles que deveriam zelar, perverteram a Constituição da República, quebraram as bases de segurança jurídica, de certeza de direitos do nosso país, de tal sorte que os meus colegas advogados que estão aqui e trabalham, o doutor Everson, por exemplo, que trabalha comigo, já perceberam que hoje não há mais segurança jurídica, não há mais certeza jurídica no país. O que preside hoje é o arbítrio do membro do Poder Judiciário. Eles se constituíram como uma casta que se autoprotege, uma casta que defende os interesses deles, para muito além do teto remuneratório previsto no nosso país. É um absurdo que se paga para essas carreiras no Estado brasileiro. Isso sim é desconsideração com o pobre, é desconsideração com aquele que sofre, com aquele que é discriminado, com aquele que precisa de assistência. Quer dizer, é tudo muito desregulado nesse aspecto. Então, pois não. Desculpa. E segurança, inclusive, com relação ao passado. Isso, né? Tem um pensador que diz, que diz que no Brasil nem o passado é certo, né? Quer dizer, nós não temos certeza nem do passado no nosso país, porque são as narrativas, são essas construções, etc. Então, o Partido Novo, ele se coloca muito bem nesse aspecto, porque ele se põe fora das polarizações e ele predica e objetiva justamente dentro de princípios que são princípios de administração, de ciência, princípios de gestão, que nós possamos realmente avançar com políticos que não sejam profissionais, mas políticos sérios, que realmente buscam o melhor para o país. E é urgente. As eleições de 26 são fundamentais. São fundamentais. Nós não podemos falhar, nós não podemos errar, exatamente porque nós estamos ali, nós vamos ter que escolher no tabuleiro geopolítico de que lado nós vamos chegar. Se nós vamos chegar do lado do tabuleiro dos coletivismos, se nós vamos ficar do lado do tabuleiro do individualismo e suas correntes. É isso que está sendo jogado para 2026. Nós estamos entre Estados Unidos e China. E 26 vai nos colocar definitivamente num desses lados. E aí nós precisamos lembrar, Rodrigo, que esse segmento dos coletivismos, ele contraria toda a nossa cultura ocidental e cristã, né? Quer dizer, ninguém fala, ninguém vê, ninguém pesquisa, ninguém analisa que nós temos uma cultura cristã. E os coletivismos não admitem isso. Quer dizer, nós podemos fazer essa escolha? Me parece que não. Então 26 realmente vai ser fundamental. Senhores, eu sou advogado dos réus aí do processo do Carandiru. Vamos ter a cadeira para sentar um pouco. Eu sou advogado dos réus do processo do Carandiru. Eu, antes de ser advogado, está aqui o coronel Luiz Fernandes, meu colega da Academia do Pato Branco. Eu fui oficial sou oficial da reserva não remunerada do Sindicato do Estado de São Paulo. Fui oficial do policiamento depois do Corpo de Bombeiros. Mas me apaixonei pelo direito, viu dizendo. Eu lá no Barro Branco me apaixonei pelo direito e já comecei a militar nessa área, ser direcionando o direito. Em 1999 eu pedi baixo porque percebi que havia uma lacuna, uma necessidade de um escritório de profissionais especializados na defesa do segmento dos agentes da segurança pública do Estado brasileiro. É curioso, né? Fala-se tanto em termos de direitos humanos, mas trata-se o agente público, o policial, como alguém desprovido de direitos. Há uma coisificação dos agentes da segurança pública no país, como se eles não fossem privados de direito. Rodine citou que aquele incidente de ontem, né, do policial que, enfrentando lá na favela, teve um embate, foi baleado, infelizmente ali vitimado naquela ocorrência. Ele não é titular de direitos. E aí, doutor, eu fiz pós-doutoramento em Direito na Universidade de Coimbra. E a minha tese de pós-doutoramento, ela trata justamente dos direitos humanos dos segmentos da segurança pública. Os direitos humanos desse segmento de cidadãos que colocam sua vida de trabalho à disposição da sociedade e do bem do país e que não são reconhecidos. O caso do Carandiru, ele é emblemático.
Quer dizer, eu advogando nesse segmento, acabei tendo um número muito específico de clientes da área da segurança pública. Eu assumo o processo do Carandiru depois de todos eles condenados. A média de condenação dos réus no processo do Carandiru é de 600 anos. A média de condenação é de 600 anos. Eu assumo o processo do Carandiru depois de todos eles condenados já em 5 plenários do júri. Com o Ministério Público, com essa inspiração positivista de esquerda, etc., atuando em teses absurdas, né? Eles foram condenados com base na teoria do domínio do fato. Como se o soldado que naquele dia, lá em 92, acordou naquele dia, foi para o quartel, sem saber o que ia acontecer, foi acionado e teve que comparecer e enfrentar aquele acontecimento, tivesse algum domínio daquela situação. Eles não tinham domínio nenhum daquela situação. E foram todos condenados, senhores, sem nenhuma individualização de pena. Por quê? Está nos autos do processo do Carandiru, que são autos. Quantos volumes são, Everson? A gente nem consegue ver tudo aquilo. São centenas de volumes do processo do Carandiru. O processo criminal há mais tempo em trâmite no país. É o processo criminal mais longo, há mais tempo tramitando no país. A Polícia Científica do Estado de São Paulo, nos anos 90, confessou que não havia estrutura de polícia científica para que se fizesse os exames de balística. E, portanto, o Ministério Público, nos plenários do júri, nos cinco plenários do júri, conseguiu um acordo com o Judiciário e com a defesa dos réus da época, que possibilitou que eles fossem julgados com base num critério arbitrário. Já que nós não temos como estabelecer quem atirou em quem foi, como isso aconteceu, então vamos fazer o seguinte: vamos pegar por pavimento do Carandiru quantos corpos foram localizados nesse pavimento e vamos botar a ficção de que esse determinado grupo de réus entrou nesse pavimento. E eles vão responder pelo número de mortes, de corpos que foram encontrados ali. Não. Mas é a mesma lógica, né? É a mesma lógica arbitrária. Então eu assumo o processo do Carandiru com essa realidade, com esse fato, com todos já condenados, e começo ali a minha luta para tentar ajudar essas pessoas. São 78 réus vivos, né, do processo, e conseguimos salvá-los ali numa primeira sessão de julgamento. Houve apelação desses júris e marcaram o julgamento só julgar a questão das penas, da dosimetria das penas. E nós conseguimos invocar uma tese nesse julgamento que conseguiu salvá-los. Porque foi a única sessão que eu participei de julgamento, ainda na pandemia, né, o Everson estava comigo na sala, foi por videoconferência, em que o presidente da Câmara Criminal que ia julgar a dosimetria estava cumprimentando a Globo, a Folha de São Paulo, o Estadão, o UOL, que ele havia convidado para participar da sessão de julgamento. Eles iam decretar a prisão dos réus do Carandiru naquela sessão. Em quase 30 anos de advocacia, eu nunca tinha visto, né, presidente de sessão convidar órgãos de imprensa para participarem e acompanharem ali o julgamento. Eles fizeram isso. Toda a imprensa presente, eles iam decretar a prisão dos réus do Carandiru. Conseguimos invocar uma tese que os obrigou a retirar o processo judicial, que é aí que começa o trabalho que envolve o Bolsonaro. Os advogados que me antecederam nesse processo, eles vacilavam sobre que instituto eles iam invocar para tentar ajudar os réus do Carandiru. Nós temos a anistia, graça e indulto. E os advogados que me antecederam estavam na linha de pedir ao presidente da República a graça para favorecer os réus do Carandiru. Eu assumo e já me oponho a isso. Nesse momento que eu assumo, os réus já afastam todos os advogados e centralizam toda a defesa dos réus do Carandiru sobre a nossa responsabilidade. E eu já parto para a linha, dizer, nós temos que, nesse contexto, trabalhar o pedido do indulto, porque não há nenhuma possibilidade de que prospere a anistia. Congresso Nacional, deputados de esquerda, oposição, porque virou uma bandeira de esquerda o caso do Carandiru. Quer dizer, abstraiu-se as pessoas humanas, tira isso de fora, não importa o que vai acontecer. Hoje os réus do Carandiru são todos eles senhores aposentados, avós,
E todos eles foram penalizados já, porque a mera condição de ser réu do processo do Carandiru já obstaculizou a carreira de todos eles. Concordam, Luiz Fernando? A carreira de todos foi afetada. É uma etiqueta. Exato. Quem foi oficial e teve a infelicidade de estar no Carandiru, tem a etiqueta. Tem a etiqueta. Esse não pode assumir esse comando porque ele estava no Carandiru. Esse não pode ter essa homenagem, esse não pode ter essa promoção, porque ele estava no Carandiru. Apesar do belo trabalho. Quer dizer, ninguém quis naquele dia ali que aquele resultado acontecesse. E o que é curioso é que os responsáveis foram todos absolvidos e inocentados. É outra faceta muito triste, né, da história do processo do Carandiru. Eu tive que estudar o relatório da Organização do Estado Americano, da OEA, a respeito do caso do Carandiru. E lá, nesse relatório, está a condenação, são condenados pela Organização dos Estados Americanos, o governador do Estado, o secretário da Segurança Pública da época, o diretor do Carandiru, pasmem, o atual presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele era o juiz corregedor que estava no Carandiru na época dos fatos. Ele é condenado no relatório da OEA. Todos os comandantes, o coronel Biratã foi absolvido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, o deputado ele teve foro especial, foi julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e foi absolvido. Então sobrou para quem? Somente para aqueles que não tinham nenhuma opção de escolha, nenhuma alternativa, senão cumprir as ordens que eles receberam naquela circunstância. Claro. Eles... Está na guerra semântica, né? Massacre. Já começou dali, né? E isso aí, culpa do Fleury, né? Quem primeiro usa a expressão massacre foi o Fleury. E na guerra semântica, doutor, eu tenho todos os meus pronunciamentos, toda vez que eu fui entrevistado, inclusive fui entrevistado pelo Jornal Nacional da Globo, eu sempre sustentei a ação de contenção do Carandiru justamente na guerra semântica, né? Para não permitir que prevaleça essa ideia de massacre. E aí vem um detalhe importante, viu, senhoras e senhores? Todas as autoridades somente autorizaram a invasão do complexo do Carandiru naquele dia, era véspera de eleições, só autorizou pela quantidade de corpos que os presos estavam jogando para fora do complexo. E aí vem outro dado muito interessante, merece nossa atenção. Nenhum preso foi processado pelas mortes do Carandiru. Dos alegados 108, as alegadas 111 vítimas, pelo menos 30, 40 foram mortos pelos próprios internos. Exatamente. Aí o Estado brasileiro fez a opção político-ideológica, que é típica de coletivismos, de só processar os policiais. Saíram incólumes, além de todas as autoridades que mandaram, determinaram a atuação naquele contexto, todos os homicidas que mataram os colegas de cela no Carandiru. Então, eu assumo, defino que nós vamos caminhar na linha do indulto, e a partir daí nós começamos a interlocução com o governo Bolsonaro, que, ao fim e ao cabo, senhoras e senhores, atendeu o nosso pleito porque assinou o decreto de indulto. Fui eu que redigi o trecho do decreto de indulto. Ele foi realmente desenhado com muito cuidado. Eu, o doutor Elson, a minha equipe, nós quebramos muito a cabeça para chegar na redação que realmente blindasse e protegesse os réus do Carandiru. Essa minuta foi entregue para o presidente Bolsonaro, ele assina como um dos últimos atos do seu governo, né? Imediatamente após a publicação do indulto, já vem o Aras com ação declaratória de inconstitucionalidade. E nós começamos uma outra fronteira, uma outra luta. Eu lembro que nesse momento houve muito desespero dos réus do Carandiru. Oi? Ainda ali não foi julgado. Muito desespero deles, porque, você olha, do que valeu toda a luta, todo o esforço, né? A Rosa Weber, presidente do STF, já concede a liminar e suspende os efeitos da lei. E aí, senhores, nós começamos o trabalho
eu brinco, né, que é o flerte com os ministros do Supremo Tribunal Federal. E haja estômago, haja espírito para fazer todo o trâmite e conseguir segurar aquela situação no Supremo Tribunal Federal. Recebi muito concurso de apoio, de força do nosso país, que nos auxiliaram, e eu fiz essa interlocução. Não com todos, nem todo o ministro do Supremo me recebeu, mas eu consegui fazer a interlocução com a maioria dos ministros. A ponto de... Obrigado. A ponto de nós conseguirmos que até ministros desse espectro de esquerda reconhecessem que há algo que precisa ser corrigido nesse aspecto. Paralelamente à ação declaratória de inconstitucionalidade, o Ministério Público de São Paulo, porque há um pensamento de esquerda muito forte dentro do Ministério Público de São Paulo, também trabalha a inconstitucionalidade do indulto pela via de um incidente no órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo. E aí eu tive também que fazer uma operação e conseguir com o ministro Fux que ele determinasse que São Paulo prosseguisse no julgamento da inconstitucionalidade por via de um incidente de inconstitucionalidade. E nós conseguimos vencer em São Paulo. A maioria dos desembargadores do Estado de São Paulo declarou a constitucionalidade do indulto dos réus do Carandiru. E hoje nós estamos numa situação peculiar. A ADI, que ainda falta sepultar o tema, é a ADI 7130, que está aguardando ser pautada no STF. Mas nós já conseguimos o argumento de exceção dos réus do Carandiru, independentemente do que eles decidam. Então, quando eu digo, senhores, que nós precisamos ter a noção de que nem tudo é absoluto, é disso que eu trato. Quando eu fui despachar com o ministro Flávio Dino, não preciso dizer muita coisa, né? Imaginem a dificuldade de você despachar com o caso do Carandiru com o ministro Flávio Dino. Quando eu fui despachar com o ministro Flávio Dino, eu consegui captar a simpatia dele a ponto de dizer o seguinte, reconhecer, falar, doutor, eu fui governador de estado, eu sei o que acontece no sistema prisional. E o senhor me convenceu, o que é que o senhor precisa que eu faça nesse julgamento? Eu sou o segundo a votar, o senhor quer que eu retire de pauta, o senhor quer que eu já dê o voto, porque eu estarei pela linha da constitucionalidade do decreto. Então, senhores, nós não podemos, Rodrigo, como posicionados no espectro pelos valores liberais, individuais da direita, nós não podemos ter posições de radicalização que não criem pontes, porque nós vamos ter que realmente reconstruir o nosso país. A polarização estabelecida vai exigir um processo de reconstrução nacional. Uma reconstrução nacional que talvez passe até pela necessidade da revisão da Constituição de 88, do aprimoramento de todo o arcabouço, de todo esse suporte, redefinição, porque nós precisamos primeiro restabelecer a segurança jurídica em centro de direito. Porque o senhor está vivendo isso. Esses processos relacionados ao 8 de janeiro foram a parte de cálculo do que nós tínhamos ainda de segurança jurídica e segurança. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal já vinha numa linha de ativismo judicial muito forte. O 8 de janeiro levou isso ao ápice, né? Levou isso ao ponto máximo. Então nós vamos ter que reconstruir. E esse processo de reconstrução nós vamos ter que ter diálogo com todos os segmentos do país para que nós possamos ajustar e corrigir a rotina. É aquela teoria da curvatura da vara que atribuem a Lenin, né? Diz que Lenin disse que quando uma vara está totalmente inclinada para um lado, não basta você colocá-la na posição ideal, você tem que levá-la para o extremo oposto. Então, em muita coisa nós temos que ir para o extremo oposto para que nós possamos chegar na posição ideal. Corrigir os rumos, ajustar a direção, contribuir. É por isso, senhoras e senhores, que nós precisamos ser agentes dos candidatos do Novo nas eleições de 2026. Eu sei que eu falo por uma plateia aqui de formadores de opinião, uma plateia de formadores de consciência, uma plateia qualificada. E essa plateia qualificada tem o potencial, a força, os elementos, os instrumentos necessários para que nós possamos atuar fortemente para fortalecer as posições do Novo
nas eleições de 2026, porque nós conseguiremos ser o dourado caminho do meio, que vai restabelecer o nosso país. Eu agradeço a paciência e a atenção das pessoas e espero que a minha fala tenha contribuído de algum modo. Muito obrigado, Neguinho. Antes de eu abrir a pergunta, se vocês têm gente que quer fazer alguma pergunta, que eu já vou abrir, eu só preciso lembrar uma coisa sobre o fato que aconteceu ontem, inclusive. O Novo entrou com uma representação contra o TST, que quer construir uma sala VIP no aeroporto para ser blindado os seus juízes. Qual outro partido faz isso? Nenhum. É tudo cagão, mas nós estamos firmes. Então agora eu vou abrir para perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, levante a mão, apresente-se e direcione para qual dos doutores quer perguntar. Não. Gente, que é isso? Como? Não, amiga. Tem que ser alto. Gente, não dá. Vocês sabem o que é indignação? Sentimento de cólera ou de desprezo experimentado diante da indignidade, injustiça, afronta, repulsa e revolta. Olha, quem leu Lenin e Karl Marx sabe que é proposital essa nossa indignação ou não indignação. Todo mundo que está aqui, seja do Novo, seja de qualquer partido, gente, nós precisamos ficar indignados, mas com cara de horror, postar coisas e ficar indignado, com cara feia. A receita é um pouquinho por dia derrubar o Brasil para conseguir o que querem. Essa receita vem de Karl Marx, Lenin, eles apontam isso nos livros. Eu não estou vendo tanta indignação no povo brasileiro. A Polônia se indignou e conseguiu se salvar do comunismo. E nós, brasileiros? O que eu vejo é gente, não tem mais o que fazer. O que fazer? Por isso que eu comecei falando alto, porque eu sou uma indignada e vou continuar sendo. Mas eu não estou vendo isso em brasileiros que são fundamentais, importantes, nem em rede social. A gente tem que brigar, mostrar indignado. Tem gente em passeata, com bandeira, mas está rindo, brincando, combinando com o outro. Não, a nossa cara tem que ficar feia. Tem que ficar com cara de raiva, de nervoso, de indignação, sim. Isso chega a algum lugar e tem efeito. Teve na Polônia. E não podemos esquecer que isso foi uma receita. O povo vai se habituando com a coisa ruim e não se revolta mais. Então, vamos passar a indignação. Vamos transmitir nas redes sociais, quando conversa com alguém, abrir a boca, falar alto. Assim, quem sabe, né, pode ser uma saída para nós. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Rodrigo, se você permite, eu gostaria de passar a palavra para o Sargento Francisco, que é presidente de um dos mais recentes criados consórcios de município do interior do estado de São Paulo. Seja bem-vindo. Caiu todo. Mais ou menos. Olha, eu sempre falo dentro lá do nosso gabinete, dentro do gabinete eu sempre falo para os assessores, só existe um inimigo que pode nos derrubar, e esse somos nós mesmos, porque ninguém pode contra a nossa vontade. Obrigado. Muitos podem tentar, né? Mas só a gente tem a condição de fazê-lo. Parabéns, doutor, primeiramente, dá os parabéns aí. O senhor se colocando à disposição da sociedade, um nome capaz, um nome que vem aí com uma estrutura intelectual que pode fazer grandes mudanças para o nosso país. Isso tem que ser levado em conta. Eu conheço o senhor há muitos anos, sei das estratagemas que o senhor utiliza nos tribunais, o senhor pode agora utilizar para o nosso país, para a nossa sociedade, para que o povo brasileiro venha a sofrer menos e ter mais oportunidades. O senhor falou uma coisa interessante da riqueza do nosso Brasil, mas nós temos uma possibilidade de riqueza muito maior que a gente acaba não explorando, porque a gente foi emburrecendo a sociedade. Hoje, infelizmente, os jovens não têm as perspectivas que tínhamos no passado, pelo fato do estudo que nós temos. E aquela senhora que está indignada, também estou.
mas a gente não vê a sociedade, os pais, principalmente, que têm os seus filhos na escola pública, sem aprender, sendo empurrado de um ano para o outro, indignado. A sociedade está realmente acomodada. Por quê? Doutor, o senhor pode dizer mais para o pessoal do que eu, mas quando o senhor fala do coletivismo, né, da esquerda, eles querem dar combos para a sociedade. São combos, pá, tudo igual para todo mundo. E aí eles vão matando o individualismo de cada ser. E quando isso acontece, você ganha migalhas e você agradece, porque você não está mais acostumado com o seu esforço individual para progredir na vida. E isso é perigoso, porque vai dando um estado letárgico, né? E autofágico à sociedade e à sua vontade de progredir. Porque você vê que a massa, ela vai ficando de uma forma, vai ficando uniforme, e isso vai tirando a perspectiva social. Parabéns! Gostaria de colocar à disposição, o senhor sabe que eu estou sempre à disposição, mas aqui em público, e gostaria de parabenizar o vereador, o Bondini, aí, por estar apoiando um nome que é um destaque. Na Polícia Militar foi destaque, é um grande advogado em São Paulo, e aí é uma pessoa que já, mesmo fora da vida pública, ajuda os municípios na parte administrativa, junto ao Tribunal de Contas. Já dá a parcela de contribuição dele, ajudando com que os prefeitos possam fazer melhores mandatos nos seus municípios. Então o senhor já participa da vida pública, doutor? Quando o senhor vai lá e orienta o prefeito a fazer uma boa gestão, a cuidar melhor da sua cidade, a não ter imputação no Tribunal de Contas do Estado, levando assim os municípios, que são vários que o senhor ajuda, a estarem melhor direcionados e administrados pelos seus prefeitos. Então, me coloco à disposição e parabenizo ao senhor e a todos que aqui hoje vieram para poder falar de política. Porque falar de política é duro, ficar naquela vida convencional é mais fácil. Porque quando você fala de política, você traz os problemas que muitas vezes não são seus. Fui vereador 2 mandatos, o senhor também sabe o que eu estou dizendo, né? A gente deixa de fazer o que é nosso para viver a vida das pessoas, os problemas que não são nossos, mas que isso esteja cada dia mais latente no povo brasileiro, para que a gente possa viver não só no individualismo, mas no coletivo, não no coletivismo, no coletivo, porque só vamos ter sociedades melhores quando a gente entender que a vida coletiva, muitas vezes, precisa sobrepujar a vida individual. Mas a gente não pode viver de combos, nós temos que ser individuais, vivendo no coletivo, para que a gente possa fazer da cidade melhor, do país, do planeta. Eu costumo sempre dizer, se cada um fizer só aquilo que lhe cabe no dia a dia, nós vamos mudar o mundo para melhor, porque a gente gosta de ver o que o outro não fez, e a gente esquece de ver aquilo que a gente deveria fazer. E parabenizo o senhor, doutor, porque eu sei que o senhor já fez muito pela sociedade da polícia, na ajuda com os tribunais de contas dos municípios, mas aqui, nós estamos aqui para pedir mais, e mais, porque quem tem capacidade tem que entregar cada dia mais. Que Deus abençoe todos vocês nesse dia e muito obrigado. Só para lembrar, Sargento Tarcísio, né? O xará do governador. Ô Tarcísio, eu sempre faço esse café, né? Muitos aqui já são repeaters, como eles dizem, né? Já frequentam, são habituês aqui da nossa prosa política. Aqueles que ainda não deixaram o celular aí, deixa, que a gente sempre convida para que as pessoas possam vir. E quem não segue as nossas redes sociais, tem um folhetinho nosso aí para que possam seguir e ver se é isso mesmo que a gente fala. Eu vou passar a pergunta lá para o Zé Rodini, meu irmão querido. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar o André por essa repetição de cafés, porque só vem aqui quem está indignado, viu, Elcio? Isso aqui não tem outra palavra, que a gente no dia a dia você está assim, com uma perda de energia muito grande acompanhando o dia a dia nosso. Quero parabenizar primeiro o Caviano, não o conhecia, fiquei muito admirado pelo seu trabalho e o seu trabalho também, a importância do direito, que tem sido surrupiado por essa estrutura nossa aqui. E a gente vai ter que ter muita paciência, porque a vontade é radicalizar mesmo, viu? Para derrubar essa estrutura, mas
infelizmente, a gente vai ter que ter um pouco de paciência e dar força para os que estão se apresentando para a reconstrução do nosso país. É isso aí. Obrigado. Trazendo um pouco para Ribeirão Preto, foi aprovado recentemente um projeto de lei que torna a GCM Polícia Metropolitana de Ribeirão Preto. Eu acredito que isso é um ponto positivo que pode contribuir mais para a nossa segurança pública. Mas acredito que foi apresentado uma ADIM para suspender os efeitos, uma vez que a alegação que uma polícia metropolitana, que no caso a GCM, não teria competência para fazer um policiamento ostensivo. Qual que é a sua opinião a respeito desse projeto? Uma vez que, eventualmente, a SADIM não prospere, você acredita que isso pode contribuir para Ribeirão Preto? Você acredita que a GCM, além de cumprir a sua competência institucional, municipal, uma vez que ela venha a ter um policiamento um pouco mais ostensivo, você acredita que isso é bom para a gente? O que o senhor acha dessa evolução aqui em Ribeirão Preto? A própria lógica e cultura partidária do novo. Quer dizer, nós queremos melhor gestão, nós queremos soluções que sejam técnicas para beneficiar o cidadão. O cidadão quer segurança. Não importa para ele se o agente que está adotando segurança é federal, estadual ou municipal. No momento que você tem a situação de risco, o assaltante, a necessidade de socorro, a necessidade de atendimento, vamos colocar de lado os corporativismos, vamos colocar de lado tudo isso. O cidadão precisa de atendimento de segurança pública. Eu sempre, embora seja oficial da Polícia Militar, eu sempre fui muito fã do modelo de segurança pública local. Por quê? Quando você tem uma segurança pública que é operacionalizada por agentes estatais, você tem pessoas, agentes, servidores, que nem sempre estão muito próximos das necessidades daquela coletividade. Quando oficial da Polícia Militar, eu convivi com oficiais, e há bons e maus profissionais em todas as carreiras, né? Eu tive a infelicidade de conviver com oficiais da Polícia Militar que eram transferidos contra a vontade para uma determinada localidade, por comandante de uma companhia, por comando de um batalhão, por comandante de uma unidade de bombeiros, e não tinha comprometimento com aquela comunidade, com o bem-estar, com a melhoria da segurança. Quando você tem a segurança pública operacionalizada no âmbito municipal, você tem a vantagem de que aquele agente prestou concurso ali e ele não tem escapatória. Ele precisa ser bom profissional ali. Ele precisa atuar bem ali. Então, eu defendo o poder de polícia para as guardas municipais. Tomara que acabe prevalecendo realmente o poder de polícia para as guardas municipais. Que, na verdade, é um modelo consagrado na maioria dos países desenvolvidos. Os países desenvolvidos, a polícia é local. Isso traz alguns problemas? Traz, mas você tem institucionalmente os mecanismos para a correção e ajuste dos desvios da polícia local. É possível fazer isso. O fato é que houve um esgotamento, e aí a equação orçamentária do Estado brasileiro está mostrando que os Estados já não têm mais como tocar a segurança pública, essa é a realidade. Você se recorda que nos anos 80 nós tínhamos uma determinada relação de agentes policiais população. Isso caiu assustadoramente. O efetivo da Polícia Militar do Estado de São Paulo hoje deve estar girando em torno de aproximando de 80 mil homens e mulheres. Quando pela população nós precisaríamos ter muito mais do que isso, para nós termos um mínimo de garantia de segurança. No Corpo de Bombeiros hoje, no nosso estado, é assustador, porque você tem unidades de bombeiros que estão correndo com viatura com um bombeiro só militar. As prefeituras já estão ou com bombeiro municipal, ou fazendo contratações para deixar o serviço de bombeiro. Então, é um movimento que passa muito também pela questão da equação orçamentária do país. Quer dizer, me parece que a educação foi municipalizada, a saúde foi municipalizada, e me parece que a próxima fronteira será a da segurança pública municipalizada. Então, eu apoio, entendo que essa questão de ADIs, pelo fato de não adoção da norma, o nome de polícia, é a guerra semântica. É a guerra semântica, é só isso, mas eu entendo que a gente pode resistir à civilização, mas nós não podemos evitá-la. E para mim, a civilização das coisas da segurança pública passa pela municipalização. Nós vamos avançar nessa linha. Pois não.
Isso. Exatamente, quer dizer, essa proporção caiu enormemente, quer dizer, o Estado orçamentariamente já não tem mais como atender e, portanto, é inexorável. Nós vamos expandir no âmbito da segurança pública municipal. E hoje, muitos municípios já remuneram os guardas municipais, entre aspas, melhor do que os policiais militares e policiais civis do Estado. Então, tomara que tudo isso avance para que nós possamos dar mais segurança para o cidadão. Pouco importa se ela vem do município, do Estado ou da União, isso é irrelevante. O importante é o cidadão estar seguro, as famílias estarem seguras, isso é importante. Só para fazer um contraponto aqui, inclusive para completar a sua pergunta, eu tenho a mesma opinião que o Dr. Eliezer e digo mais, eu tenho um projeto já aprovado na gestão passada, que não foi colocado ainda em vigor, em que o município é responsável pela defesa jurídica da Guarda Municipal. Hoje, se o Guarda Municipal, por alguma infelicidade, for acionado juridicamente por um munícipe, ele que tem que pagar com seus próprios recursos o seu advogado. E isso está errado. Como ele é um agente público, ele deve ser defendido pela prefeitura. Mas aqui, para fazer o contrato. Rapidamente, eu não vou divergir de nenhum dos dois, eu concordo. Eu tenho muito apreço por essa ideia, inclusive tive a oportunidade de acompanhar que esse projeto de lei era não sei se ele era o autor, mas era o relator, era o Paulo Bilinski, e foi aprovada na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado lá em Brasília. Mas eu não concordo com a forma, porque isso é maniqueísmo, isso é manipulação. Maniqueísmo é você pegar uma conotação boa para algo que você vai fazer errado, e nós vamos fazer errado. 144, eu abri aqui. Podem procurar, artigo 144 da Constituição Federal. Não prevê a Polícia Metropolitana, não prevê a Guarda Civil Metropolitana. Então, é bom, excelente para a segurança pública, mas por que não vamos fazer do jeito correto? Nós vamos cair na mesma armadilha que o senhor falou de 92. Nós vamos arrastar esse problema por décadas, se a gente não começar a agir agora. Então, é uma oportunidade para o partido. Aí, doutor, eu acho que nós precisamos adotar a dialética da esquerda, né? Alterar a Constituição para coisas boas, né? Quer dizer, se essa matriz constitucional ela não nos atende hoje, temos que modificá-la. E é por isso que nós somos eleger deputados federais novos, senadores do novo, para fazer essa correção. Eu gostaria só de complementar. Eu sempre entendo que problemas locais, soluções locais. É preciso, sim, descentralizar, tirar o poder do macro e trazê-lo para o micro, individualizar o poder do cidadão, né? E nesse sentido eu entendo que a federação, eu tive recentemente no Paraguai, e lá eles têm a Polícia Nacional, é uma polícia só, o Paraguai é pequeno, então é uma polícia só. No Brasil nós temos a Polícia Rodoviária, Polícia Federal Rodoviária, Polícia Federal, Polícia Militar nos estados, Polícia Civil, Guarda. E a minha intenção, assim, se nós conseguirmos trazer a segurança no bairro, no local aonde o cidadão mora, da melhor forma possível, é válido, e se precisar fazer a alteração, né, no macro, para que o micro possa trabalhar, é válido. E de qualquer sorte, o Supremo Tribunal Federal já assentou que as guardas municipais atuam em apoio às forças de segurança pública. Não está definido. Quer dizer, foi um passo. Quer dizer, o que está faltando é o ajuste realmente do texto constitucional e nós vamos chegar lá. Eu, inclusive, conversei com o Sargento Tarcísio, que é hoje superintendente de um consórcio de municípios. É um guerreiro também, viu, o Sargento Tarcísio? Ele estava como superintendente de um consórcio de municípios ali em Barretos, né, Tarcísio? Constatou práticas irregulares, desvios, corrupção, lutou, derrubou aquilo lá, saiu e montou um outro consórcio para conduzir tudo dentro da propriedade. Inclusive, eu comentei com ele que os consórcios hoje podem fazer convênios entre guardas municipais e municípios vizinhos. Nós vamos caminhar para isso. Quer dizer, a Guarda Municipal de Ribeirão Preto, por convênio, vai atuar com a Guarda Municipal de Sertãozinho, com a Guarda Municipal de Cravinhos, para enfrentar uma determinada operação que melhora a segurança da população. Então, nós estamos avançando muito nesse segmento aí, vamos, se Deus quiser, melhorar a segurança de todos os brasileiros. Doutor Bezerra, por favor. Bom dia, meu nome é Paulo Bezerra, fui convidado por Rodinho pela primeira vez, e não vai ser a última, consegui voltar, foi muito bom, muito legal o formato. Eliezer e Caivano. Queria mandar uma pergunta para cada um dos dois, aproveitando a presença de vocês, para falar sobre o tema que vocês vão falar. Eliezer, no dia 1º de outubro de 92, eu era então aluno do segundo ano da Unesp, e o professor Sérgio Salomão Checaia, da Academia de Pesquisa, é um cara da USP hoje, ele levou um grupo de alunos para o Rio,
Nós, no dia 1º de outubro, ou seja, o dia é exatamente e a gente, nós estávamos lá, alunos do segundo ano, e sentimos que já existia um clima de hostilidade muito grande, já existiam alguns problemas acontecendo que eram decorrentes de alguma ação do diretor do presídio que envolvia os presos com relação aos na verdade, não lembro o nome certinho, como se fosse os pavilhões eram separados, tinha um amarelão, que a gente passou pelo amarelão, eu me lembro claramente disso, ia ter um campeonato lá de futebol, que foi o estopim, o pavio daquela confusão. Eu queria que você trouxesse para nós algumas informações com relação ao que causou, cara, que as pessoas às vezes não sabem, né? E não saibam o que causou. E para você, Caivano, eu queria saber a tua visão também, pelo seguinte, eu como advogado não sou criminalista, mas eu claro, a gente estuda direito, e eu nunca vi, né, 30 anos de advocacia, eu nunca vi nada parecido no Brasil em relação a essa distorção na interpretação da norma. Começando pela competência do Supremo Tribunal Federal em relação ao 8 de janeiro. Nós temos o nosso grupo de patriotas, o pessoal sabe, o filho do César Galli, ele foi preso em outubro, ou seja, em outubro do ano passado, se não me engano, quase... Não, foi um ano anterior, ele foi outubro, mas foi quase um ano depois do que aconteceu, e ele só foi libertado porque ele ouviu no Mato Grosso, que ele deveria contratar o escritório do sobrinho do João Mendes. Isso é de conhecimento público. E aí sim ele conseguiu sair, ele está com tornozeleira eletrônica, ele sequer invadiu o prédio. Ele só postou alguns vídeos, repostou vídeos em relação ao que aconteceu no Rio de Janeiro. A minha pergunta é no seguinte sentido para você, cara. Essas mudanças, essas sanções dos Estados Unidos, você acredita, como advogado de 20 processos, né, de 20 clientes, você acredita que isso possa ter algum efeito concreto em relação ao comportamento, alguma revisão das penas, não sei se há alguma confirmação das penas dos seus clientes? Seriam para vocês duas essas perguntas. Obrigado. Doutor Paulo, você vê que coincidência, né? Você teve na véspera da rebelião do Carandiru. Isso, para que vocês entendam, no início dos anos 90, o Estado de São Paulo vinha enfrentando uma sucessão de rebeliões dos presídios, nos estabelecimentos prisionais. O Carandiru não foi a primeira rebelião. Nós vínhamos num sequenciamento de rebeliões, insurgências, de maior ou de menor gravidade. A notícia que nós temos é que a rebelião começou por uma briga, uma partida de futebol entre as facções dentro do próprio presídio, e aquilo, diz que quando aquilo explodiu, os guardas de muralha, o sistema penitenciário, porque nós não tínhamos na época ainda a polícia penal, né? Não havia ainda a estrutura penitenciária. Eles abandonaram e foram embora. E aí é que há o acionamento da Polícia Militar. Mas a Polícia Militar não invade o Carandiru sem estar autorizada, inclusive pelo juiz corregedor dos presídios, que compareceu no local no momento, que é o atual presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E como eu expliquei, a invasão para a contenção só acontece por conta da quantidade de corpos que eles arremessavam e jogavam da muralha. Então, há todo um conjunto de antecedentes, e aí é importante, o doutor Paulo Bezerra, lembrar que é absurdo a condenação de pessoas, agentes do Estado, sem a responsabilização do próprio Estado. Por quê? O absurdo dos absurdos é você permitir que uma tropa de choque invada um estabelecimento prisional para contenção de rebelião com um armamento letal. Quer dizer, em todos os países desenvolvidos, o sistema não permite essa solução. Quer dizer, no início dos anos 90, aqueles policiais não tinham elementos de segurança para atuar, não tinham proteção. Dizem os que estavam lá, e eu converso muito com eles, que o quadro era pavoroso, porque eles foram obrigados a entrar naqueles corredores do pavilhão 9, e diz que já havia muito sangue, porque os presos já haviam se matado muito entre eles. Eles atearam fogo em colchões, e naquele tempo havia muito medo da AIDS. Pouca informação sobre a AIDS, era um momento de pico sobre a questão da AIDS, e eles arremessavam seringas contaminadas, e a tropa com medo daquilo. Então, se você permite que tropa da rota ingresse para conter uma rebelião,
com arma letal. E o armamento da rota na época era metralhadora Beretta, né? Luiz, era o calibre 38, a pistola para os oficiais. Você não vai ter um resultado bom. Agora, como você aplicar 600 anos de pena privativa de liberdade para quem cumpriu ordem naquele contexto, com o Estado brasileiro, que é alguém responsável negativo disso, isento de qualquer responsabilidade. E o pior, o próprio Estado se voltando contra a gente, porque todas as condenações nasceram da atuação do Ministério Público do Estado de São Paulo, e pior, com teses falaciosas, né? Sem consideração a todo o conjunto de elementos que realmente envolveram aquela ocorrência. Eu digo que o processo do Carandiru tem dois grupos de vítimas, né? Aqueles que faleceram naquela data e todas essas pessoas que tiveram a infelicidade de ter que ingressar ali. São vítimas da cultura do Estado brasileiro à época, sem aparelhamento, sem lógica, sem sistema, sem controle das autoridades que permitiram que isso acontecesse. Então, uma justiça imensa, Paulo. Existe uma resposta enormemente longa. Eu vou tentar pegar o caminho do meio, né? Um desvio. Vamos começar pela questão da competência que você falou, né, colega? Eu também não sou criminalista. Eu fui me debruçar para tentar entender regimento interno do STF, para você poder atuar. Todos os meus 20 já foram condenados, com uma pena equivalente ao acordo de não persecução penal. Exatamente igual, COMP e COLE. O curso de reeducação democrática, horas de serviço comunitário e, em tese, eles já pagaram 2 vezes a pena, porque eles foram condenados a 1 ano de reclusão. Então, como é inferior, comutação penal, serviço comunitário. Só que eles ficaram 2 anos e meio de tornozeleira. Ainda estão de tornozeleira. Então, a gente está tentando a detração penal para que eles não paguem. Não é uma multa, tá? Precisa ficar claro, isso não é multa que foi aplicada. É uma indenização por danos morais coletivos. Isso não existe no direito penal. Isso existe no direito civil. Mas o Alexandre de Moraes colocou para todos eles na sentença. Então, daí, coisa de 30, 40 mil reais para cada um deles. Porque está em, acho que 4 ou 5 milhões, juntando os 4 com os 3 prédios, dá 30 e tantos milhões. Então, ele quer que pague isso. Só que tem seguro. Colegas nossos já estão investigando e conseguiram achar uma das apólices. Precisa achar as outras 2. Né? Então, o bis in idem que a gente vê no administrativo. É isso aqui, você está cobrando de novo. Mas na questão da competência, eles se basearam no fato de existirem postagens de 4 deputados federais. Postagens. André Fernandes, Silvia Wayampi e os outros 2 são deputados distritais lá de Brasília, então eu não lembro o nome deles. Mas todos os casos foram arquivados pela PGR. E aí eles têm súmula, o STF tem isso simulado, súmula 704. Para que você tenha, fugiu o termo, doutor, que é você trazer outra pessoa para junto do mesmo processo, ele precisaria ter denúncia. Está na súmula 704, é só ler. E nenhum dos 4 teve denúncia, porque foi arquivado. Então essas pessoas não poderiam ter sido julgadas no STF, já começa por aí. Engraçado, né? O CEP valeu para descondenar o desinelegibilizado, mas não para essas pessoas. Tem que ficar isso muito claro, né? E agora respondendo então, a questão da Magnitsky é óbvio que vai fazer uma pressão, né? Muito grande. Qual parte do corpo que nos dói mais? O bolso. O senhor é casado? Se a sua esposa perder as contas correntes, o cartãozinho de crédito dela que o senhor deu lá, sem limite, para ela fazer a compra que quiser, e amanhã ela não conseguir usar, vai dar problema para o senhor? Vai dar problema, né? Claro que o problema, eu falei brincando, né, gente? Vai dar muito problema. E é isso que os Estados Unidos estão querendo, realmente causar um grave problema para ele e para as outras pessoas que agora serão sancionadas. No entanto, não resolve o nosso problema aqui. Ele é só um aditivo, né? Ele é uma forma de avisar, olha, vocês estão violando direitos humanos, e estão mesmo, né? Isso é público e notório. Agora, o que falta, para finalizar, chama-se opinião pública. Foi o que aquela senhora falou de indignação. Enquanto a opinião pública não virá, nós não teremos sequer anistia. E isso leva tempo, infelizmente. Respondi. Pessoal, dado o adiantado e a gente tem que entregar o espaço aqui, se mais alguém tiver uma última pergunta,
senão nós vamos agradecer a presença de todos, deixar já um convite para um próximo. Bora lá, Guga. Quer fazer a última? A gente está aqui para apoiar os candidatos do Novo, né? Achei muito legal e tal. Lá na frente, uma pergunta antiga. Eu, particularmente, não acredito que o Lula tenha tido mais votos do que o Bolsonaro na última eleição. Não acredito nisso, pela movimentação que teve em todas as cidades do Brasil. Em relação ao voto impresso, apesar da última eleição agora para prefeito, vereador, o PSD deve ter ganhado bastante, o centro, a direita. O ano que vem é fundamental. As eleições serão fundamentais, entendeu? Posso votar em você para deputado estadual, em Marco Aurélio para deputado federal. E a confiança, o que vocês me falam das urnas, entendeu? Que só o Brasil e mais 2 ou 3 ou 4 países aí ficam com esse sistema antiquado, vamos dizer assim, ou inconfiável, né? Essa é a minha pergunta. Como eu estou eleito, então eu vou responder por mim. Eu fui eleito 2 vezes com a urna eletrônica. Eu confio nela? Não. Mas ela não me atingiu erroneamente. Na primeira eleição, houve um movimento muito forte do grupo da Darcy Vera para que eu não fosse eleito. Tá? Havia um vereador aqui, de nome Cícero Gomes da Silva. Esse senhor, ele fez uma campanha muito forte contra mim, não só no grupo que ele dominava, que eram os professores e diretores de escola, tá? Mas também junto ao chamado juizado eleitoral. Tá? E eu sei disso, eu soube disso por fontes internas. E o meu nome não foi sacado ou diminuído e eu fui eleito. Tá? Segunda eleição, eu aumentei minha votação 2,4 vezes da primeira. Então, André, não posso falar que tenha sido prejudicado pela urna eletrônica. Agora, nós estamos falando de centenas de milhares de candidatos a vereador. Aí quando você passa para candidato a deputado, já é uma quantidade menor. Quando você passa para a quantidade de governador, já é uma quantidade menor. Presidente é menor. Então é mais fácil você manipular um ou 2 resultados do que milhares. Então eu não acredito que eles conseguiram manipular na base, mas a parte de cima há a dúvida. O que eu posso fazer? Torcer para que os deputados, o centrão, a esquerda, entenda que isso precisa ser mudado. E isso não será mudado no Congresso, mas isso será mudado no STF, cujo próximo presidente indicará 3 novos membros do STF. Né? Então, hoje, o que eu temo? Eu temo uma coisa que o Barroso já está fazendo. O Barroso já está pedindo para sair. O Barroso saindo agora, o Lula já bota o outro no lugar dele, com de 40 anos aí, tipo Toffoli, que vai ficar de eterno lá. E o meu medo é que os 3 próximos que serão substituídos pelo próximo presidente renunciem agora e o Lula os indique, não dando ao próximo presidente a oportunidade de renovar o Supremo Tribunal Federal. Eu não queria ter levantado essa pulga não, mas ela já está um caranguejo atrás da minha orelha e a gente tem que ter cuidado com essas coisas porque tudo é possível nesse mar de corrupção. Obrigado. Bom, eu primeiro quero fazer um preâmbulo fazendo coro com a companheira ali, né? Fiz um grupo de distribuição, grupo de WhatsApp, pedindo para as pessoas participarem, principalmente nesse assunto que é o 8 de janeiro, os reféns do STF, os reféns do Alexandre de Moraes. E então, para mim, me incomoda muito. E quando a gente chama as pessoas para manifestação, o que mais a gente ouve vai lá, me representa, né? Me representa. Eu apoio, eu acredito nisso. Que bom que você vai lá. Na próxima vez você me chama. Ou quando a coisa aperta, a pessoa fala, não, precisamos ir para a rua. Mas essas pessoas que estão no grupo não vão para a rua. Eu vou para o churrasquinho. Churrasquinho?
Aí eu vou pro clube. Que clube? Daqui uns dias, se a gente falhar, não terá mais clube, não terá mais churrasquinho. As pessoas têm que se conscientizar disso. Nós não temos mais tempo, A guerra é espiritual, do bem contra o mal, tá? Nós não temos mais tempo. E aí a minha pergunta que eu faço para o doutor Eliezer o seu grupo de zap deve ser muito maior do que o nosso, e eu queria saber qual é o sentimento e se é a maioria da tropa que não está satisfeita com essa situação, que se precisar a gente pode contar com essas pessoas. Para o senhor, essa pergunta. Para o doutor Caivano, hoje talvez é uma situação diferente, está falando para uma bolha, né? Está falando para uma bolha, e normalmente parece que não é isso que acontece, que tem acontecido. E tem furado a bolha por onde você tem passado, as pessoas, mesmo que aquelas pessoas, né, que assistem sempre a mídia velha, a mídia marrom, elas têm reconhecido que isso está acontecendo? Muito obrigado. O meu grupo, na verdade, é o universo da minha clientela, né? Minha clientela é formada por policiais militares, policiais civis, policiais penais, todo esse universo das Forças Armadas, e eles compartilham conosco os nossos valores. 99% desse universo é de pessoas de bem, de pessoas de bons princípios, de pessoas de valor, de pessoas que lutam para cuidar das suas famílias. Como todas as carreiras, há desvios, né? E sobretudo, na evolução geracional, nós estamos percebendo muita dificuldade, primeiro, de repor efetivos. Quer dizer, hoje os jovens têm tantas opções que já não encaram as carreiras da polícia, da segurança, como carreiras tão interessantes. Os senhores e senhoras devem estar acompanhando aí que nós estamos tendo um problema seríssimo na Força Aérea, com perigo de baixa de pilotos aviadores, né? A Força Aérea está formando os pilotos, eles concluem o curso e pedem baixa, e vão embora. Então há uma dificuldade muito grande. Agora, eles têm como pilar de conduta a obediência ao princípio da hierarquia e da disciplina. Houve um início de movimento de politização da tropa, mas pelo menos naquilo que eu enxergo em relação às polícias militares de São Paulo, às polícias militares de Força Armada, esse processo foi interrompido. Então eles estão realmente na posição daqueles que estão prontos para cumprir o estabelecimento da normalidade democrática e constitucional do nosso país. É a visão que eu tenho. Quer dizer, nós não podemos esperar daquele segmento nenhuma postura de insurgência em relação à ordem, de amotinamento. Isso eu não consigo enxergar no horizonte, até porque nós precisamos entender que houve um empobrecimento da elite de comando das forças de segurança no nosso país. Nos anos 50, 60, anos 40, nós tínhamos oficiais altamente politizados nas Forças Armadas que vinham da escola germânica, Ernesto Geisel, e vinham da escola norte-americana. Quer dizer, havia uma formação política muito consistente, muito forte. São os coronéis fortes que nós lembramos, né? Nós que temos aí mais de 50 anos, lembramos, né? Roguerito Ponte Silva, de um generalato muito forte, muito posicionado, muito definido. Isso não existe mais. E tudo isso que nós estamos passando é prova disso. Quer dizer, nós temos muitos paralelos entre o que nós vivemos hoje em 64. Quer dizer, na época nós tínhamos esse generalato, com essa estrutura de valores, de ciência política bem consolidados, etc., e cuidaram daquele momento, impediram o comunismo naquele momento. Hoje nós já não temos mais isso, quer dizer, então é meio complicado. Mas eu não vejo um movimento de insurgência, mas eu confio que na medida em que nós, pessoas de bem, nos colocarmos à disposição de coisas boas, nós teremos suporte ali no quanto necessário. Muito bem. Pessoal, tem a resposta. É isso que eu ia falar. Tem a resposta do senhor. Bom, a resposta que eu gostaria de dar, Márcio, estamos furando a bolha. Na verdade, nós estamos falando para bolhas diferentes. Também tem o ponto positivo, evidentemente. A gente acaba atingindo pessoas que não nos ouviriam. Então, isso é um ponto positivo. E em virtude disso, como eu comentei com o Dr. Eliezer, a guerra semântica, ela é muito forte, ela é profunda.
Existe uma teoria do Jung, que é a questão de arquétipo. Então, quando você usa o termo massacre, automaticamente você lembra do massacre da Serra Elétrica. Mesmo que você seja um jovem, porque, e eu falei o termo errado, comunicação preditiva, não, é programação preditiva. Então, eles fizeram, acho que 6 ou 7 filmes desse. Isso começa a ficar marcado, esse tipo de palavra. Por exemplo, destruição. Destruição de prédio público. Pode procurar no dicionário. É você pôr fim àquilo. E o que eles ficam falando na mídia até hoje? Destruíram prédios públicos. Não, depredaram. É completamente diferente. Mas sem contar que o prédio público não é o Estado. Não representa o Estado. Nem a instituição representa o Estado. As pessoas representam o Estado. E ninguém foi agredido. Mas enfim, para não ficar fazendo muito link, a questão é que nós precisamos mudar a comunicação. E aí eu tive a ideia de fazer um gibizinho, rapidinho, folha 4, né, 4 faces, mas eu não tinha como fazer, eu não sou da área de tecnologia, eu não sei, eu sei fazer o texto, mas não sei montar aquilo, desenhar. Tinha essa ideia, conversei com algumas pessoas e estando numa outra bolha, uma pessoa que mexe com isso do Rio de Janeiro se propôs a fazer sem custo para mim. Então nós estamos trabalhando nisso nesse momento. Aí eu consegui que com o PL, e aí o Novo também pode entrar, outros partidos podem entrar, fazer a distribuição disso na rua. São Paulo, por exemplo, tem que distribuir na porta de escola, terminal rodoviário, estação do metrô, para que as pessoas comecem a ter mais contato com o termo anistia. E aí eu fiz uma brincadeira, para já finalizar, fiz uma brincadeira assim, anistia é igual você esquecer algo no casamento. É igual você quer continuar casado? Então esqueça o que aconteceu, porque senão você não vai continuar casado. Então eu uso essa brincadeira de 2 senhoras conversando dentro de um ônibus que está indo para Santo Amaro, em São Paulo, onde tocaram fogo na estátua do Borba Gato, para poder fazer a comparação com a pichação da estátua. Ela não pagaria nem cesta básica, gente. Nem cesta básica a Débora pagaria. Ela só está pagando porque ela infelizmente infringiu o direito autoral. A frase perdeu uma pertence a Luiz Roberto Barroso, né? E aí, para finalizar com essa frase que eu falei lá no Faroeste Brasileira, na minha última participação. O Alexandre de Moraes defender a Constituição é o mesmo que a Elise Matsunaga defender a reputação do marido que ela esquartejou. É isso. Obrigado, pessoal. Pessoal, então, mais uma vez, nosso muito obrigado. No grupo do WhatsApp aí, nós vamos passar o Pix do Dr. Caviano, aqueles que quiserem colaborar. Ele mesmo saiu hoje às 4 horas da manhã de São Paulo, em cima da moto, para estar aqui com a gente. Então, assim, um homem muito valoroso que precisa da nossa ajuda. E o que a gente puder ajudar, o senhor tenha certeza que nós ajudaremos. Quanto ao gibi, se não quiser mandar o papel, manda a arte que a gente imprime aqui e distribui. Tá certo?